Durante a maior parte da história humana, a China foi a grande superpotência mundial, não os Estados Unidos. Agora, os chineses estão novamente disputando a dominação global e cada vez mais parecem estar superando a economia americana. A guerra comercial está causando efeitos desastrosos em diversas indústrias, especialmente nos Estados Unidos. Neste vídeo, vamos entender como essa guerra comercial começou e quem realmente está ganhando. Vamos voltar 18 anos no tempo. A Organização Mundial do Comércio permitiu que a China se tornasse membro após inúmeras negociações e algumas mudanças importantes na economia chinesa. Ironicamente, foram os Estados Unidos que apoiaram a entrada da China no mercado. Na época, a economia chinesa era uma das que mais cresciam no mundo, e os Estados Unidos queriam aproveitar essa oportunidade. Os americanos investiram bilhões na economia chinesa, dobrando seus investimentos em apenas 5 anos e ganhando acesso ao capital internacional. A China floresceu no mercado global, com fábricas surgindo rapidamente para exportar bens para todo o mundo. Alguns americanos, no entanto, começaram a se preocupar. Enquanto as empresas chinesas se beneficiavam de mão de obra e materiais baratos, a maior vantagem delas era a fraca aplicação dos direitos de propriedade intelectual na China. A situação se tornou quase cômica. Um inventor lançou uma capa de smartphone com um pau de selfie embutido no Kickstarter, totalmente patenteada e registrada. Mas, apenas 7 dias depois, ele encontrou sendo vendida a uma fração do preço nos mercados chineses antes mesmo de sua própria campanha ter sido financiada. No total, os produtos falsificados chineses estavam custando à economia americana 600 bilhões de dólares por ano, e 87% das falsificações vinham da China. Entra Donald Trump, que fez campanha prometendo uma postura dura em relação à China. Em 2017, ele iniciou uma investigação formal sobre as políticas chinesas, o que naturalmente provocou raiva e indignação na China. Xi Jinping ameaçou impor sanções contra os Estados Unidos. Em retrospecto, não foi a forma mais inteligente de responder a Trump. Uma das primeiras ações de Trump foi retirar os Estados Unidos da Parceria Transpacífica, um acordo comercial abrangente com nações asiáticas que deveria reduzir tarifas e promover o livre comércio. Com isso fora do caminho, Trump começou a tomar medidas cada vez mais hostis. Primeiro, veio uma tarifa imposta pelos americanos em março de 2018 sobre 3 bilhões de dólares em bens chineses, como componentes elétricos, roupas e equipamentos científicos. A China retaliou rapidamente com suas próprias tarifas sobre produtos americanos, como soja, ouro e algodão. O déficit não está diminuindo. Ele não está mais crescendo no mesmo ritmo de antes, mas isso dificilmente é uma grande vitória. E ainda assim, o custo de sustentar a guerra comercial já está sendo sentido nos Estados Unidos. As tarifas acabam sendo pagas pelos consumidores devido ao aumento nos preços. Quando olhamos para a inflação nos bens não tarifados versus os produtos tarifados, vemos uma diferença bastante acentuada. Outra grande fonte de dano foi a queda no investimento direto. Enquanto os americanos ainda estão investindo na China como sempre, o fluxo de dinheiro chinês para os americanos foi quase completamente interrompido, com a maior parte desse capital indo para a Europa e o resto da Ásia. Portanto, não podemos dizer que os consumidores americanos estão ganhando, pelo menos não a curto prazo. Um vencedor surpreendente em tudo isso, o Vietnã. Desde a primeira onda de tarifas, o déficit comercial vietnamita com os Estados Unidos tem crescido rapidamente. Parece que muitas empresas chinesas estão terceirizando a produção para o Vietnã e continuando seus negócios normalmente. Nos últimos 40 anos, a China passou por uma transformação econômica sem precedentes. Antes das reformas econômicas, a China operava sob uma economia planificada centralmente, onde o governo controlava todos os aspectos da produção e distribuição. Este sistema resultou em uma economia ineficiente e estagnada, com baixos níveis de crescimento e produtividade. A virada começou no final dos anos 1970, quando Deng Xiaoping, então líder da China, iniciou uma série de reformas econômicas que mudariam drasticamente o país. Em 1978, a terceira sessão plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista Chinês marcou o início das reformas, com a introdução de uma política de reforma e abertura. Essas reformas incluíram descentralização econômica. O governo começou a transferir poderes econômicos para as províncias e localidades, permitindo-lhes tomar decisões sobre a produção e investimentos. Abertura ao comércio e investimento estrangeiro. A China abriu suas portas ao investimento estrangeiro direto e estabeleceu zonas econômicas especiais em lugares como Shenzhen, Zhuhai e Xiamen. Essas zonas ofereciam incentivos fiscais e regulamentações mais flexíveis para atrair empresas estrangeiras. Reformas agrícolas.
O sistema de comuna foi desmantelado e substituído pelo sistema de responsabilidade familiar, onde as famílias podiam arrendar terras e vender o excedente de produção no mercado livre. Isso resultou em um aumento significativo na produtividade agrícola e nos rendimentos dos agricultores. Modernização industrial. A China incentivou a modernização de suas indústrias através da importação de tecnologias avançadas e da cooperação com empresas estrangeiras. O foco inicial foi em indústrias leves, como têxteis e eletrônicos, que exigiam menos capital e tecnologia. Liberalização do mercado. Ao longo das décadas seguintes, a China continuou a liberalizar seu mercado, reduzindo gradualmente as barreiras ao comércio e permitindo maior liberdade econômica às empresas privadas. Essas reformas transformaram a China de uma economia agrária e subdesenvolvida em uma potência industrial global. A taxa de crescimento econômico da China disparou, com o país registrando taxas de crescimento anual superiores a 10% durante vários anos. Esse crescimento foi impulsionado por uma combinação de investimentos massivos em infraestrutura, uma força de trabalho vasta e barata, e um aumento contínuo na produtividade. Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e é um dos maiores exportadores e importadores globais. Essa transformação não só elevou milhões de chineses da pobreza, mas também reconfigurou a ordem econômica global, estabelecendo a China como uma potência econômica e comercial de primeira linha. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é um tema complexo que envolve diversos fatores econômicos, políticos e estratégicos. Para entender as perspectivas futuras dessa disputa, é importante considerar várias dimensões. Primeiro, há a possibilidade de que os dois países possam eventualmente chegar a um acordo comercial que alivie as tensões. Tais acordos poderiam incluir compromissos de ambas as partes em relação às tarifas, práticas de comércio justo e proteção da propriedade intelectual. Um possível acordo também poderia abordar questões de transferência de tecnologia forçada e subsídios industriais, que são pontos críticos na disputa. No entanto, muitos analistas acreditam que a rivalidade econômica entre a China e os Estados Unidos está se tornando uma característica permanente das relações internacionais. Esta competição reflete uma luta mais ampla por liderança tecnológica e geopolítica no século XXI. Ambos os países estão implementando estratégias de longo prazo para fortalecer suas economias e reduzir dependências mútuas. A China está investindo fortemente em inovação e tecnologia, enquanto os Estados Unidos estão buscando fortalecer suas cadeias de suprimentos domésticas e alianças internacionais. Outro aspecto importante é o impacto nas cadeias de suprimentos globais. Empresas ao redor do mundo estão diversificando suas cadeias de suprimentos para reduzir a exposição a riscos políticos e econômicos, investindo em outras regiões como o Sudeste Asiático, Índia e América Latina. Há um foco crescente na criação de cadeias de suprimentos mais resilientes, capazes de resistir a choques e interrupções. A guerra comercial também é uma corrida pela supremacia tecnológica. As restrições dos Estados Unidos à exportação de tecnologia para a China, especialmente em áreas sensíveis como semicondutores e inteligência artificial, são um esforço para conter o avanço tecnológico chinês. Em resposta, a China está acelerando seus esforços para alcançar autossuficiência tecnológica, investindo em pesquisa e desenvolvimento e incentivando a inovação doméstica. No comércio global, a guerra comercial está forçando uma reorganização. Países e empresas estão reavaliando suas estratégias comerciais e de investimento, o que pode levar a novas alianças e acordos comerciais regionais. Mudanças na regulamentação e na política comercial, tanto nos Estados Unidos quanto na China, podem afetar empresas em todo o mundo. Geopoliticamente, a disputa comercial faz parte de uma competição mais ampla. Os Estados Unidos estão fortalecendo suas alianças com outros países que compartilham preocupações sobre o comportamento comercial da China, como o Japão, Austrália e nações europeias. Enquanto isso, a China está expandindo sua influência através de iniciativas como a Belt and Road Initiative, que visa aumentar a conectividade e a cooperação econômica em grande parte do mundo. Em termos socioeconômicos, as tarifas e outras medidas comerciais impactam diretamente consumidores e empresas, resultando em aumento de preços e custos operacionais. A incerteza econômica pode afetar decisões de investimento e planejamento de longo prazo. Setores específicos, como agricultura e manufatura, são particularmente vulneráveis às flutuações nas políticas comerciais, afetando empregos e economias locais. Em resumo, as perspectivas futuras da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos são incertas e dependem de uma variedade de fatores econômicos, políticos e tecnológicos. Embora existam oportunidades para acordos e cooperação, a tendência atual aponta para uma competição contínua que pode redefinir a dinâmica econômica global nas próximas décadas. E esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreva no nosso canal para ter mais conhecimento e até a próxima.